Paz e graça. Meu nome é Janilton Gomes e você está no canal Aprendendo nas Escrituras. Hoje eu gostaria de trazer uma breve reflexão sobre o seguinte tema: boca de Deus ou boca do diabo? O que nós temos ouvido por aí são pessoas pregando a palavra da verdade ou elas estão falando qualquer outra coisa apenas para chamar a atenção para si, chamar a atenção das pessoas, não com a palavra da verdade, mas com as suas próprias palavras. O que nós temos visto hoje é um discipulado que ele está falido. São líderes, são mestres religiosos que, ao invés de fazerem discípulos capazes de discipular lá na frente com a palavra da verdade, não é isso que está acontecendo. Eles estão levando a palavra de Deus e acerca de Deus, mas não está sendo feito de maneira correta. Eles arrastam dezenas, centenas e milhares de seguidores por suas redes sociais e até em seus locais em que se reúnem fisicamente. Mas quando se trata de doutrina, quando se trata do que tem sido pregado, quando nós vamos fazer uma análise daquilo que está sendo dito, não é a palavra de Deus. Os discípulos desses líderes, desses mestres, muitas vezes eles seguem de uma forma tão cega, eles não analisam o que está sendo dito por seus mestres, por seus pastores, por seus líderes. E quando chega a sua vez de discipular alguém, acontece da mesma forma. Qual é o motivo? Eles foram gerados prematuramente. Eles foram gerados de uma forma tão deformada que eles são deformados igualmente aos seus líderes, aos seus mestres que os geraram. Eles foram gerados de forma despreparados, sem a solidez da Sagrada Escritura. Eles não foram gerados diante da Sagrada Escritura, mas eles foram gerados ao ouvir as mensagens dos mestres. Não a mensagem de Deus, não a palavra divina, mas a mensagem humana. E quando nós vemos, são um líder que discipula o seu liderado, mas esse liderado, ele é discipulado de uma forma cega. Quando ele ouve algo, ele não analisa, ele não questiona diante da Sagrada Escritura. Ele ouve do seu líder e diz: tá muito bem, eu não vou me preocupar em fazer, em procurar o que as Escrituras está dizendo, porque o meu líder já diz essas coisas. O meu líder já tem dito tudo isso, então eu não preciso ir buscar. Um líder gerou um liderado. Certo liderado, ele chega em sua comunidade cristã. Ele é novo convertido. Ele acabou de chegar. Ele recebe as suas oportunidades. E ao a sua liderança ver que ele tem uma disponibilidade pequena com a palavra, ele tem uma desenvoltura boa, ele consegue abrir a Bíblia e ao abrir a Bíblia ele lê e explica alguma coisa. O que os líderes fazem é lancemos ele ao ministério, lancemos ele, está faltando pessoas para o ministério, então lancemos o novo convertido.
Mas esse novo convertido, ele não está preparado para a demanda do evangelho. Eles pensam, ele vai ocupar um lugar no mercado da fé, mas ele não vai ocupar um lugar de pregador do evangelho, porque ele não está preparado ainda. Não deixaram em que o obreiro se tornasse aprovado, o varão se tornasse aprovado pela palavra de Deus, pelo estudo e pela experiência. Não houve tempo para que isso aconteça e de forma prematura ele é lançado ao ministério. Quando nós lemos a carta de Tiago, no capítulo de número 3 e verso de número 1, a palavra de Deus nos diz: Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Lancemos o novo convertido para ensinar, para ser um mestre, para ocupar o lugar daqueles que não se disponibilizaram. Mas Tiago, olhando para essas coisas, ele diz: não sejam muitos de vós mestres, porque a demanda de um mestre e o juízo de um mestre vem com maior rigor. Deus pesará a mão em um mestre de forma mais pesada. Tiago diz aos seus leitores: existe uma grande responsabilidade em ser um líder, em ser um mestre do evangelho. Não é para qualquer um. Não é para aquele que diz, eu quero ser, mas para aquele que está preparado para este ofício. Tiago diz aos seus leitores: não fiquem ansiosos em se tornarem mestres, não fiquem ansiosos em ensinar a palavra. Espere um pouco, aprenda mais, busque mais, se encha mais da graça de Deus. Aprenda, se esmere na palavra de Deus. Não fique ansioso em fazer aquilo que não é seu. Esse trabalho não é seu, é de Deus. Então você precisa procurar aprender o máximo para não errar. Ele diz: se aprofunde, se torne cheio do Espírito Santo, se torne cheio da graça de Deus. Aí sim você poderá ser um mestre. Aí sim você poderá ser um pregador da graça de Deus. Existe um grande movimento que se instaurou no mundo. É o movimento das mídias sociais. E nós vemos que tem crescido. Muitos pregadores, muitas igrejas estão nas mídias sociais. E esse é um terreno extremamente útil para a propagação do evangelho. Este é um terreno extremamente útil para a pregação da verdadeira palavra. Nós vivemos em um período em que a igreja tem se moldado não ao mundo, não à igreja terrena que se molda a qualquer tipo de coisa, mas uma igreja que tem se mostrado eficiente em transmitir a mensagem. Ela não regrediu, mas ela atualizou a forma de pregação. Em um momento em que nós estamos em pandemia, como pregaríamos o evangelho se não pelas mídias sociais? A igreja cresceu, a igreja tirou os seus marcos antigos e cresceu em terreno. A igreja aumentou as suas fronteiras, pregando o evangelho nas mídias sociais. Mas existem aqueles que não estão preocupados em salvar vidas. Existem aqueles que não estão
preocupados em alargar as fronteiras do Evangelho, trazer mensagens para que vidas sejam transformadas e sejam salvas. Existem alguns que eles pregam aquilo a que o seu próprio coração agrada, aquilo que o convém que faça, aquilo em que os seus seguidores chegarão lá para ele e darão um like, darão um gostei, darão mensagens positivas. Ele não está preocupado em transmitir a palavra da verdade, porque ele foi discipulado de forma errada, ele foi gerado de forma prematura, ele não foi gerado com o seu mestre dizendo: aprenda da palavra, porque um dia você ensinará a palavra da verdade. Alguns aprendem com líderes heréticos, falsos mestres. Alguns aprendem sozinhos e querem aparecer. Eles querem aparecer nas mídias sociais. Eles querem as suas milhões de visualizações. Mas eles não têm o compromisso com a palavra da verdade. Você tem o compromisso com a palavra da verdade? Pregue a palavra da verdade. Não pregue farpas pela internet. Não pregue brigas pelas mídias sociais. Não queira ser aqueles que irão comentar as últimas do mundo gospel, os últimos escândalos do mundo gospel. Mas seja você aquele que está preparado para pregar o verdadeiro evangelho, o genuíno evangelho. As pessoas estão cansadas, as pessoas estão sobrecarregadas, mas você é mais um, eu sou mais um daqueles que comentarão as polêmicas do dia. E não trarei, e você não trará uma mensagem daquela que diz: vinde a mim aqueles que estão cansados e sobrecarregados, porque Cristo os aliviará. Se o seu fardo está tão pesado, o de Cristo é leve. Se você está em pecado, a Bíblia diz: arrependam-se e creia no Evangelho. Esta é a mensagem do verdadeiro Evangelho. E quem é você? Quem você tem pregado? O verdadeiro evangelho ou o falso evangelho? O evangelho das facilidades ou o evangelho daquela porta que é estreita, do caminho que é difícil de ser seguido? Jesus, no capítulo 9 de Lucas e verso de número 13 diz: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Nós não devemos pregar o evangelho das facilidades, mas o evangelho da cruz. O evangelho que diz: tome sua cruz, negue-se a si mesmo todos os dias, negue-se, negue os seus desejos, negue as suas vontades e siga-me e venha a mim que eu te aliviarei. Mas o que acontece são mestres, falsos mestres pregando e por os seus liderados, os seus seguidores das mídias sociais não terem o compromisso com a palavra, porque não foram gerados de forma apropriada, eles se tornam de enganados. Agora eles passam a enganar, porque eles começam a reproduzir aquilo que eles ouviram. Eles não têm o compromisso de Deus e para com a sua palavra. Eles não têm o compromisso com Jesus Cristo. Eles não têm uma vida devocional, uma vida pautada nas escrituras sagradas. Aí o que eles fazem é reproduzir tudo aquilo que eles ouviram. Qualquer bobagem que saiu da boca de um falso mestre, ele vai dizer: é verdade. Eu creio, isso tocou meu coração, isso me tocou profundamente. Se um líder cristão
ele tem todas as suas credenciais. Isso é muito louvável. Ele é um pastor, ele fez seminário, ele é um teólogo, ele é um mestre, ele prega a Bíblia. E nós ouvimos tudo que ele tem dito. Nós ouvimos com todo o empenho o que ele tem dito. Mas nós somos como os crentes de Bereia, que a todo tempo, que a toda palavra que sai de sua boca, nós vasculhamos na Bíblia para ver se há uma contestação. Se o que ele está dizendo está de acordo com o que a Bíblia diz, se as frases que ele usa, que os termos que ele tem usado está de acordo com a Sagrada Escritura. E se ele prega de acordo com a Sagrada Escritura, amém, nós o ouviremos e o seguiremos, porque ele é um verdadeiro mestre, porque ele é um verdadeiro homem de Deus que tem se empenhado em pregar a palavra da verdade. Mas existem outros que não fazem isso. Existem falsos mestres, existem mestres e falsos mestres. E eu ouço a qualquer um, eu ouço o mestre e reproduzo o que o mestre diz sem contestação. Eu ouço o que o falso mestre fala e reproduzo sem contestação. O mestre, ele recebe de Deus a iluminação da palavra e ele traz luz a coisas que não entendemos, mas ele é falível. Ele não é infalível. E nós precisamos aprender das Sagradas Escrituras. Pensar que somos boca de Deus não quer dizer que somos boca de Deus. Achar que pregamos o Evangelho não quer dizer que nós pregamos o verdadeiro Evangelho. Algo que mexe muito comigo é que quando certo pregador ele sobe na sua tribuna para trazer a mensagem do Evangelho. E ele não é qualquer pregador. Ele é um dos pregadores mais famosos do seu tempo. Ele arrasta multidões até o templo em que ele está. E ele começa a trazer uma mensagem da palavra. Ele abre sua Bíblia e começa a expor o seu sermão. Mas ele percebe que nesse sermão, naquele lugar, naquele momento, está faltando alguma coisa. E ele começa a procurar o que está faltando. Sabe o que está faltando? A presença do Espírito com ele. A mensagem do Evangelho vem através da presença do Espírito. O Espírito Santo é o agente principal da pregação. Quando nós pregamos, quem toca nas vidas não são as nossas palavras de sabedoria, mas o próprio Espírito Santo. E o pregador percebe que não tem o Espírito Santo com ele naquele momento. O Espírito Santo o deixou sozinho. E sabe o que ele faz? Sabe qual é a atitude que ele toma? Ele diz: eu não posso continuar a pregar, porque esta mensagem, ela não é minha. Esta palavra, ela não é minha. Este sermão, ele não é meu. E como eu terei a capacidade de continuar pregando sem a presença do Espírito Santo? Eu estou vazio do Espírito Santo. A igreja está vazia do Espírito Santo. Se eu continuar a pregar, o que eu farei é apenas falar palavras de sabedoria. Eu posso tocar até no seu emocional. Você pode se emocionar, você pode chorar, mas nada irá acontecer. Mudança de vida não terá. Será que isso é diferente dos nossos dias? O que nós vemos de diferente aqui, este pregador, ele diz: eu não quero subir nessa tribuna, pregar sem o Espírito Santo comigo.
Mas o que nós temos visto são pregadores subindo em uma tribuna santa e pregando sem a ação do Espírito Santo, sem a presença do Espírito Santo com ele. E o que acontece são vidas emocionadas, mas não são vidas transformadas pela palavra do verdadeiro evangelho. Falta transformação do verdadeiro evangelho. E quando nós lemos o verso de número 2 da Epístola de Tiago, ele nos diz: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso também para refrear todo o corpo. O mestre, ele precisa ser perfeito em suas palavras. Tiago diz, pelo fato de que o mestre usa as suas palavras constantemente, isso é uma área extremamente perigosa para ele. Imagine nós, crentes inexperientes, com pouco conhecimento da palavra, nos autoproclamando mestres. O que vai acontecer? São pessoas tropeçando em suas próprias palavras. E Tiago diz, para ser um mestre, para ser alguém que ensina da palavra do evangelho, precisa ser varão perfeito, precisa ser um varão que consegue dominar o membro mais perigoso, o membro, a língua, porque um mestre em suas palavras, ele pode destruir vidas com um falso evangelho. Ele pode dizer, você está salvo, e mandar aquela pessoa para o inferno, porque aquela pessoa não está salva e nem foi restaurada, não foi regenerada. Mas a palavra de um mestre, a palavra que sai com sabedoria, é aquela palavra que diz: arrependam-se e creiam no evangelho. É uma mensagem que destrói o velho homem, mas não fica apenas em destruição. Vem com restauração em um novo homem. O mestre, ele tem a sua grande importância em todos os períodos da igreja. Na igreja primitiva, ele tinha a sua importância. Nós olhamos no Antigo Testamento e no Novo Testamento o desenrolar dos líderes. Aqueles que com suas palavras podem destruir ou pode erguer um império. Se você é um mestre do evangelho, nós erguemos o império do evangelho, do Rei da Glória. Mas se você ainda não está pronto, Tiago diz, espere um pouco mais. Pense um pouco mais, aprenda um pouco mais. Porque tem exemplos terríveis daqueles que se apressaram em serem mestres sem terem a mínima capacidade de falar sobre as Sagradas Escrituras. No próprio Novo Testamento, nós vemos biografias de instrutores que fracassaram em sua responsabilidade. Eles fracassaram em sua tarefa de mestre. Eles começaram, houve alguns que tentaram fazer do cristianismo uma nova classe do judaísmo. Eles diziam que para viver o cristianismo pleno precisava ter sido circuncidado e observar a lei. Nós vemos isso em Atos capítulo 15 e verso 24. Houve alguns que ensinavam enquanto eles próprios não experimentavam a verdade que eles mesmos pregavam. Eram mestres cuja a sua conduta era extremamente errada.
Eles diziam, façam isso, façam aquilo, mas eles não viviam o que o Evangelho prega. O mestre tem que ser perfeito. Se ele prega, ele tem que viver. O apóstolo Paulo disse, sejam os meus imitadores, porque eu sou o imitador de Cristo. Paulo diz, siga a Cristo como eu também o sigo. O apóstolo Paulo não diz, sigam a Cristo, façam os seus jejuns, vivam as suas vidas plenas. Enquanto o apóstolo Paulo vive uma vida libertina, uma vida cheia de libertinagem, uma vida longe de Deus, uma vida sem as escrituras. Você pode ver isso em Romanos capítulo 2, a partir do verso 17. Tu que diz não matarás, tu matas. Tu que diz não furtarás, tu furtas. Tu que diz observem bem a lei, não observas. Mas também houve alguns que buscavam, houve mestres que buscaram ensinar sem ele mesmo saber. Buscaram falar de coisas que, ao falar, ao sair das suas bocas, eles mesmos não entendiam o que estava sendo dito. Como transformar o mundo, como trazer restauração para o mundo, se as palavras que saem da minha boca não são palavras de verdade, não são palavras do Evangelho, não são palavras que me mudaram primariamente. Como vai mudar o mundo se eu não estou mudado? Se eu não fui mudado? Ainda existe aqueles que elogiam as multidões, que dizem vocês estão certos, vivam as suas vidas, vivam em seus pecados. É como se eles dissessem isso. E você é de Jesus, você é uma pessoa querida do Senhor. Viva com o seu pecado. Será que esse é o verdadeiro evangelho? Será que esses são os verdadeiros arautos de Deus? Será que esses são Será que esses são os líderes, os mestres que você tem seguido, que você tem aprendido e tem reproduzido sem a contestação da palavra? Existe um problema sério para aqueles que querem ser pregadores do Evangelho. É uma carga pesada. E se você quer ter a disponibilidade de pregar o Evangelho, se dobre diante da palavra de Deus. Se dobre diante da presença do Espírito Santo. Porque não é por você, mas pelo Espírito Santo que vidas serão transformadas. Esse reino não é seu, esse reino não é meu. O reino é de Jesus Cristo. A tarefa que nos foi dada vem de Deus e por isso nós devemos ter responsabilidade com aquilo que recebemos. A pregação é do Evangelho. Se for dos homens, eu rejeito, eu repudio, porque não é a palavra de Deus.